Oi. E aí? Não, a ligação vai pode cair que eu tô sem o telefone. É o quê?
Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento do projeto de extensão Pensando Direito e Economia. É uma honra muito grande para nós da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Liberdade Econômica, da Escola de Negócios e da Faculdade de Direito do Mackenzie, receber hoje o professor Ives Gandra, que é o nosso palestrante emérito aqui, não só professor emérito, mas um palestrante emérito aqui do nosso projeto. O título da nossa palestra hoje é Princípios da Ordem Econômica em um Mundo em Transição. Desafios para o Brasil promover o desenvolvimento econômico e a justiça social. Eu queria dizer que nós aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie estamos muito honrados de contar com a gentil participação especial aqui do Dr. Ives, e eu passo a palavra para o meu colega de projeto, o professor Vicente Bagnoli, para fazer as devidas introduções. Professor Vicente, muito obrigado, e é uma honra também tê-lo como companheiro desse projeto. Professor Vicente, nos escuta? O professor Vicente está com um problema aqui no Teams, porque está... só um momento, por gentileza. Agora ele já está liberado. Agora eu sou para liberar. Se eu quiser saudar. Eu posso falar? Pode. O professor Vladimir, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite. E hoje não poderia ter na companhia, melhor companhia do que os meus queridos amigos aqui presentes. O nosso diretor da faculdade, também presente. E, enfim, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: a Universidade Mackenzie, para mim, foi sempre a minha casa. Embora formado na USP, tinha todos os títulos para fazer um doutoramento, e tinha feito 2 teses de especialização, não havia mestrado na época, mas numa discussão profissional com o então ministro todo-poderoso, governo militar, que era o ministro Delfim Neto, que chegou num determinado momento a pedir um IPM contra mim, baseado nos meus honorários de um cliente em que eu substituí na advocacia o então ministro da Justiça, Sorgani Silva, e a abertura de um IPM. O próprio Gama, que nunca mandou me notificar de quem tinha que abrir IPM. Ela me disse: Ives, o que eles estão fazendo não é contra você, é uma disputa que estamos tendo entre eu e ele, porque era o presidente que indicava o governador do estado. O Gama tinha sido meu professor. Mas naquela ocasião ele me aconselhou a ficar em um ano, não fazer direto, uns anos antes de começar a sair aquele vida de ser manchete nos jornais. Mas nunca fui notificado. Eles podem chegar e não há nada a esconder. E a Universidade de Mackenzie ofereceu, primeiro convidando para palestras, etc. Por fim, a lecionar direito econômico
O que me levou, naquela ocasião, inclusive, a então preparar minha tese de doutoramento na Universidade de Mackenzie, o que fiz em 1900. Inclusive, todos os créditos que trazia da USP, embora não fosse necessário. Então, é a minha casa. E o próprio Delfim Neto, 20 anos depois, quando da Constituinte, como ele era o subcomissão da Ordem Econômica, foi um dos primeiros convidados, já tínhamos feito as pazes, eu brincava com ele que no baú de ressentimentos não tinha fundos, ele mesmo fez questão de fazer a indicação para o meu nome para prefeito de São Paulo naquela ocasião, porque eu brinquei com ele, nenhuma vocação política. Mas sempre lecionei, sempre tive uma aproximação com o direito econômico, meu caro Vicente, meu caro professor, doutor, o Vicente eu não estou vendo aí, mas deve estar presente, o Felipe e o Vladimir, caros professores, com economia e com direito econômico. Basta dizer que a minha segunda tese acadêmica em especialização na USP foi sobre as implicações das despesas militares nos orçamentos públicos. E quando o livro saiu, em 71, com o título de Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, quem prefaciou foi, para mim, o homem mais lúcido do Brasil no século XX, isto é, o então já deixou de ser ministro, embaixador brasileiro, Roberto Campos, correto, de Oliveira Campos. E exatamente o amor à economia, porque se nós analisarmos todo o desenvolvimento da estrutura econômica, nós vemos que as próprias correntes econômicas que vão sendo feitas, aparecendo no mundo, própria desde os impérios da China, os diversos reinos combatentes, da Índia com as orcas, todo o Oriente Próximo, estavam praticamente o bojo da civilização ocidental, um egípcio, com 4.000 anos de domínio de regiões, as diversas dinastias, o Baixo, Alto Médio, nós vamos sempre que o valor econômico, a ordem econômica, que vai influenciando e vai dando força aos impérios. Os hititas, quando venceram, vamos dizer, a segunda batalha de Ramsés, eles estavam com um poderio militar decorrente de ter o domínio do ferro, que não tinham os egípcios. Por isso, naquela batalha de Kadesh, eles venceram e o Egito foi obrigado a ceder território, e, inclusive, Ramsés II dá uma filha, mas em luta pelo comércio. Se nós pegamos mesmo na literatura, um aspecto interessante. Quando Homero escreve a Odisseia e a luta dos gregos contra os frígios, os troianos, se nós analisarmos qual foi essa luta, foi para controlar o canal Ponto Frígio, Ponto Frio. Eles chamavam que os gregos queriam ter passagem para o Mar Cáspio, para o Mar Negro, e os troianos é que dominavam. Então, aquilo que ele apresenta como uma guerra, de que Paris perdeu a esposa Helena, e foi o Paris pegou a esposa Helena de Menelau, não foi senão uma luta econômica. Como foi a luta econômica quando os gregos conquistaram Creta, porque queriam ter domínio do mar. E Creta, durante anos, dezenas de anos, quase centenas, levavam escravos gregos para lá, e os gregos não vendiam, os aqueus não conseguiam. Foi uma luta por domínio econômico da região e derrubam Quinócios, também uma outra lenda grega, em que se mata Minotauro, que na verdade Ariadne eram os gregos presos que auxiliaram os gregos que chegavam contra os cretenses, representados pelo esporte, que era o esporte clássico dos cretenses, que era as corridas de touros, em que as mulheres tinham um papel maior do que os homens,
nesses esportes. E o Minotauro representava o símbolo de que Teseu veio com apoio de Ariadne para matar o Minotauro, isto é, os gregos chegaram com apoio dos prisioneiros gregos, que eram escravos lá, que conseguiram vencer em Quinópolis, país. Isso para domínio do Mediterrâneo que os gregos tiveram, e só não constituíram um império, porque as montanhas separavam as diversas cidades-estados, algo que os romanos conseguiram. Se nós analisarmos a evolução econômica dos romanos, os romanos só com o direito dominaram o mundo ocidental. No momento que os romanos passaram a dar valor ao direito e fazer com que o direito também fosse um direito do povo, no momento que eles criaram o Jus Civilis Romanorum, o Jus Gentium, e a cada país que conquistavam iam estendendo a cidadania se o país fosse leal com Roma, eles foram dominando e eram sustentados por um exército relativamente pequeno durante todo o Império. Eles tinham, para dominar todo o Império, em torno de 350 mil homens, segundo o Cruzet, a sua História Universal. Mas o quadrado romano, vencendo a falange macedônia, e com isso eles dominaram os gregos e dominaram economicamente a Europa até a sua queda no rumo ocidental, em 476, e depois a queda oriental, em 1500, para os turcos, que a essa altura também estavam querendo dominar a Europa economicamente. Se nós analisarmos as próprias explorações no início da Idade Moderna, no fim da Idade Média, quando os portugueses partiram para a Grande, foi em busca da Rota das Índias para trazer as especiarias orientais que corriam risco, cada vez que vinham por terra, de assaltos, de países ter que passar. A busca do grande projeto português de dominar o Atlântico. Criaram uma escola na qual Fernando Magalhães estudou, Colombo estudou, a Escola de Sagres, que não tinha um formato propriamente da escola atual, mas encenava. Foi na busca nas rotas da Índia pelo mar, com muito mais segurança do que trazer para a terra todas as especiarias orientais, chegasse ao Ocidente. Isso nós vemos. Por exemplo, Portugal dominou o mundo mais do que a Espanha, mas por quê? A Espanha, que tinha muito mais pessoas, muito mais população, logo depois se tornou, quando inclusive morre em Alcácer Quibir, o rei português, e Pio de Castro assume, os espanhóis tomam conta de Portugal de 1580 a 1640, eles passaram a ter o domínio da Rota das Índias e das Américas. E aí é que nós temos na economia uma mudança histórica muito interessante. A Inglaterra, que vivia de assaltos com piratas, Francis Drake derrotou a Grande Armada e, por isso, de pirata ele se transformou num herói inglês. Os ingleses começaram a entender que a riqueza da humanidade era ter produção e não apenas trazer o ouro das colônias, trazer as especiarias, viver bulionismo, aqueles movimentos clássicos que levaram Portugal a perder a sua importância. Ficou com o Brasil e o Brasil só tem as dimensões atuais por causa de São Paulo. E o Tratado de Tordesilhas foi estendido pelos bandeirantes e metade do território dedicado a Portugal e confirmado no Tratado de Madrid, em 1750. E aí nós tivemos a Inglaterra, que era menor que a França, menor que os reinos italianos, menor que os reinos da Alemanha, que naquela época, inclusive, estavam vinculados à Espanha. Carlos V era rei da Espanha, rei de todos os reinados, os ducados da Alemanha, da guerra contra Francisco I, que era da França.
Mas os espanhóis, os portugueses, entenderam que o comércio era o grande instrumento, enquanto que a Inglaterra foi evoluindo através da indústria e a França, acompanhando num passo mais lento, fez com que o tempo, século XVI, XVII, não, XVII, melhor dizendo, século XVIII, a Inglaterra, depois de ter vencido os espanhóis na Grande Armada, ainda no século XVI, ela passou, e depois de ter passado o período de Cromwell, as dificuldades de um rei decepado, decapitado, já em 1680, com a introdução do parlamentarismo e com o começo estudo da economia em profundidade, na qual a figura de Adam Smith demonstra o que é a liberdade econômica, faz com que a Inglaterra passe a ser o grande país. Espanha e Portugal perdem influência, e a Itália só no século XIX, que vai se tornar, entende, uma nação, que antes eram também diversas repúblicas de Veneza, etc. E a Alemanha também, a unificação dos dois grandes países só no século XIX. E a França, que estava em inferioridade de indústria, mas dominava o comércio na Europa, ela continuava com prestígio, em função não só da sua cultura no campo da economia, mas do talento, por exemplo, de uma figura como Napoleão, que, enfim, apavorou a Europa, mas ele, Napoleão, enfim, introduziu uma série de novidades, inclusive no meio empresarial, na economia, e permitiu à França continuar tendo um prestígio nessa área e com a Inglaterra ser os grandes deputados, até porque passaram a ter colônias no mundo inteiro. E essas colônias forneciam a riqueza para dominar o mundo. Na época da Rainha Vitória, ela dizia: o sol não se põe no reino inglês, no reino da Grã-Bretanha. E tinham colônias em todos os quadrantes do planeta. Agora, é interessante que a entrada do liberalismo, que me diz que há, no pensamento de Calvino, já as sementes do liberalismo econômico, tenho recebido livros nesse sentido, mas a verdade é que, a partir de Adam Smith, nós passamos a ter um choque no século XIX, um choque em que, evidentemente, o liberalismo, no momento em que as leis inglesas, por exemplo, faziam com que os nobres ingleses, pela lei inglesa, só o filho recebia todas as heranças, o primogênito, os outros não, as filhas não tinham nenhum direito, fazia com que, na prática, vivesse de um sistema feudal, quase, em pleno século XVIII, XIX, como Piketty mostra na economia do século XXI, utilizando Jane Austen e Honoré de Balzac como demonstração do que era o problema do povo durante o século XVIII e XIX, em relação já à industrialização da Europa e a necessidade de enfrentar já uma revolta de um povo que sempre viveu em certa miséria e que, a partir daí, começou a pedir os seus direitos. E aparece daí, evidentemente, o marxismo e David Ricardo, Saint-Simon, etc. E, por fim, Marx foi a grande figura, pretendendo fazer um combate às avessas. Como entendia que sempre houve realmente havia uma exploração maior do povo, e isso é que levou aos trade unions, etc., fazer o contrário. Eles teriam que dominar e os empresários teriam que ter as suas cabeças decapitadas. No dia que fossem todos eliminados, teriam criação de um universo, de um mundo em paz. Falando da luta de classes, mas uma luta sangrenta que pretendia, Marx viveu, como dizia Galbraith, no seu livro Era das Incertezas, era um cidadão
muito lido no mundo inteiro, mas era um cidadão que todos os países desejavam que fosse cidadão de um outro país, e nunca de onde ele vivia. E viveu à custa do dinheiro. Ele era contra o capitalismo, mas herdou, por casar com uma nobre, a fortuna do pai, vivia dos artigos que escrevia para os jornais dos Estados Unidos, e já no século XIX estavam desenvolvidos, e sempre viveu uma vida, no fim, tranquila, com dinheiro, da herança paterna, daquilo que ele vivia graças ao capitalismo na Inglaterra, defendendo a luta de classes. Como dizia meu amigo Paulo Francis, é interessante, daquele jeito particular. Uma vez estávamos almoçando em Nova York, ele dizia, Ives, Demarcus, ele é muito chato, muito chato. Entende? Como aquele, quem conheceu o Paulo Francis na época, assim, era aquela maneira. Ah, que isso, muito chato. Mas, na verdade, marcou época, influenciou aqui a nobreza na Rússia, instalou um dos regimes mais sangrentos da história, que foi o stalinismo, depois de Lenin procurando dessa forma dominar o povo, porque, na verdade, a economia marxista era uma economia em que o povo era representado por determinadas pessoas, que eram ditadores, e eles tinham que viver todos iguais, todos obedecendo, ninguém podendo constar, ninguém podendo criar aquilo que é de direito natural, seus próprios bens, a sua própria família. Na verdade, o Estado coletivo era mais importante que a iniciativa individual, que levou o stalinismo a conquistar e dominar, mas nunca a economia soviética conseguiu. Basta dizer que hoje mesmo, com toda a força armada que criaram, talvez o maior poderio atômico, o PIB da Rússia é pouco maior do que o PIB do Brasil. E é, teoricamente, 12 vezes menor do que o PIB dos Estados Unidos. Do outro lado, os Estados Unidos, nós tivemos uma evolução muito grande depois da independência. Uma independência que é feita em nível de economia através das leis Tausig. Aliás, é interessante. Todos os grandes movimentos históricos da humanidade foram rebeliões tributárias. Na Inglaterra, a Magna Carta Agora, que é a primeira constituição do mundo, ela surge de que maneira? Quando o João Sem Terra aumentou e não queria respeitar as rendas dos barões, eles se revoltaram e impuseram a Magna Carta Agora com controle, que passou a ser, de rigor, a Constituição da Inglaterra, com outras declarações de direito do século XVII, mas isto constitui o núcleo constitucional da Inglaterra. Revolução tributária. A Revolução Americana para a independência dos Estados Unidos. A Inglaterra aumenta pelas leis Tausig e os americanos, subordinados ingleses, viram seus produtos, que eram produtos agrícolas, ter uma tributação de tal ordem, que os levou à revolta e à vitória em 1776. E aí, com essa potencialidade dos Estados Unidos, com essa mentalidade trazida dos ingleses, que à época representavam o poder econômico maior de todo o mundo, eles cresceram. No século XIX, cresceram de tal forma, sem ter que enfrentar as guerras que houve regionais ou globais na Europa no século XIX, crescimento de tal forma que, no fim do século XIX, os grandes milionários ingleses, segundo Galbraith, conseguiram dar, depois de terem utilizado processos que nem sempre são os mais adequados à economia, não como ensinava Adam Smith, levaram a procurar nobres caídas, sem recursos, na Europa, unindo-se com nobres da toque de uma
classe mais distinta, o que levou, entretanto, nos Estados Unidos à necessidade de controlar a própria evolução econômica, porque o desenvolvimento do liberalismo, sem controle, e veio as leis Sherman para combater o abuso do poder econômico, as leis Clayton para combater o abuso do poder econômico. E com isto, a economia, que as águas tinham saído fora do leito, voltaram contra o abuso a ter um controle maior. E nós vimos a evolução brutal já nos Estados Unidos, no século XX, enfim, superando o desenvolvimento dos países europeus. É evidente que a crise de 29, quando um mau controle do mercado de ações fez com que nós tivéssemos aquela grande crise que abalou todo mundo. E o Ego Keynes, inclusive, a sugeria Roosevelt em 1933, através de uma carta escrita. O Estado tinha que reorganizar, reanimar a economia, fazendo mesmo com déficit, que pudesse gerar inflação, gerar um pleno emprego, fez com que os Estados Unidos, já na segunda metade da década de 30, crescesse e chegássemos, durante a guerra, ao pleno emprego. Meu livro de Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, esse que foi prefaciado em 71, do Roberto Campos, eu dizia, contrariando o pensamento, enfim, de uma forma modesta, de uma tese acadêmica, de Keynes, que dizia que foi a, a grande teoria de Keynes, que tinha recuperado a economia americana, mostrava que a economia americana ela foi recuperada graças à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial obrigou o pleno emprego. Tinha que se fornecer. Os aviões eram destruídos, os tanques eram destruídos, as armas eram destruídas, e aí os Estados Unidos fornecia. E os Estados Unidos fornecendo fazia com que tivesse o pleno emprego sem destruição. Literal, uma destruição dos japoneses distante dos Estados Unidos. Enquanto a Europa inteira se desfazia, era destruída numa guerra entre os países, os Estados Unidos fornecia, mas não era atingido pela guerra. Ao ponto de, quando termina a guerra, vem imediatamente a lei que exigia o Estado permitir que os desempregados, que passaram a estar desempregados, com a menor produção de força bélica, a garantir o emprego até que encontrasse o nome para manter o poder de consumo. E nós passamos aí a entrar na segunda metade do século XX, no plano Marshall, a recuperar a Europa, graças aos Estados Unidos. E vou contar aos senhores um diálogo interessante que eu tive com o presidente do Conselho de Portugal. Em 1964, uma série de circunstâncias, houve a reunião de 32 países com comunidades portuguesas em Lisboa. E o Brasil foi representado por 6 pessoas, 5 grandes nomes. Eu era, enfim, presidente de um partido aqui, o Partido Libertador, mas já era um jovem professor de 29 anos. E tendo começado a minha carreira universitária naquele ano, 64, no mês de dezembro, para não criarem problema com os outros 3, 5 nomes, eu tinha feito manifestações no primeiro Congresso das Comunidades Portuguesas, a Sociedade de Lisboa, um patrocínio do governo português. Eles me escolheram para orador para lançar o Estatuto da União das Comunidades de Cultura Portuguesa. E fomos para Guimarães para fazer o lançamento solene lá. Salazar não foi, mas foi o vice-presidente do Conselho de Ministros, foi a de Oliveira, e aconteceu algo interessante, porque quando me avisaram que eu ia ser orador ainda em Lisboa, na sexta-feira, o encontro seria no sábado, às 11 horas da manhã, no Castelo de Guimarães, pegaríamos o trem às 7 horas,
para Guimarães. Por que Guimarães? Porque a independência de Portugal começou em 1928, com a Batalha de São Mamede, em Guimarães, em que Afonso Henriques ganhou, ganhou dos espanhóis. E o que aconteceu naquela ocasião? Eles acharam que tinha que ser assinatura no Castelo de Guimarães, que era o início da independência de Portugal. Eu, quando soube, fui à biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa. Eu tenho um divertículo de Zenker, de vez em quando me dá trabalho. Mas vamos fazer o seguinte: enquanto o doutor Ives recupera, professor Vladimir, nós queremos agradecer à Universidade Evangélica de Goiás, através do seu reitor, que colocou, Carlos Mendes, que colocou os alunos, estão aí em Goiás assistindo essa aula incrível do doutor Ives. Também, além dos alunos do campus de Higienópolis, que o doutor Ives é nosso professor emérito, Desde a década de 70. desde a década de 70. Também a Faculdade Mackenzie de Alphaville está, nesse momento, em um auditório, e os alunos estão ouvindo essa riqueza dessa aula falando do nosso direito econômico, e também aqui do lado, viu, doutor? Nós temos aqui ao lado o pró-reitor do Mackenzie, doutor Wallace Sabaini, que nesse ato também representa o reitor, que pegou uma virose. Ele queria estar aqui fazer essa surpresa para o senhor, mas o doutor Wallace também é doutor em direito econômico. Então, isso também nos honra demais. Mas, olha, isso me alegra muito. Eu vou dizer, a minha vida acadêmica, eu comecei em 64, mas foi a partir da entrada no Mackenzie que eu me encantei com a universidade. Fui o primeiro doutor em Direito em 82 na universidade, professor titular de Direito Constitucional, professor do ano em 90, doutor emérito das diversas instituições do Instituto Mackenzie, o que me levou a ter no coração, por isso em todos os meus artigos, todos os meus livros, são 21 países onde eu tenho livros publicados, sempre em primeiro lugar aparece professor emérito da Universidade de Mackenzie, é o título que mais me alegra. Só para completar, então, doutor Ives, enquanto o senhor termina, tomar água. Eu aqui represento o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica como presidente, que é uma instituição ligada ao Conselho Deliberativo, do qual Deus me deu a alegria também de ser o atual vice. E mais na frente o doutor Wallace vai falar, porque senão eu acho que nós já atrapalhamos a aula, né? Ao contrário. A maior alegria de ter os dois aqui do meu lado. Mas só para continuar. Então, eu fui preparar o discurso na sociedade, falei ao Adriano Moreira, que tinha sido ministro do Salazar, e que era o presidente da Geografia de Lisboa, e que, ao mesmo tempo, veio a ser o presidente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, e para a qual ele me levou no ano de 2004. Mas isso em 1964. Então, fui escolhido, escrevi o discurso, por não me aventurar perante tantas autoridades a fazer um discurso de improviso, mas eram dois oradores, o representando Portugal e eu representando as 32 comunidades de 32 países. Só que falou primeiro o embaixador, o arcebispo Primaz de Braga. Foi um discurso magnífico, pintando a história de Portugal através dos vitais de Jerônimos. Que era o meu discurso, falar sobre a história de Portugal. Cada vitral que ele pintava, meu discurso diminuía de tamanho. Ele terminou, não tinha mais discurso. Eu nem tirei o discurso do ar.
Fui, de repente, me deu aí, isso eu vou falar, isso aqui, representando as comunidades, papapá, eu vou pintar o vitral em branco, a história do futuro das nossas comunidades. Eu falei, papai era de Braga, estava no Minho, papai era bracarense, hoje eu sou catedrático da Universidade do Minho, lá em Portugal, desde 2009, a Cátedra Lóia de Braga. Eles dão uma vez por ano para algum professor fora de Portugal, da Europa, dos Estados Unidos, que foi o primeiro do Brasil. Mas por que eu estou contando tudo isso? Mas o que tem que ver com a história? Porque eu queria contar esse aspecto. Salazar ouviu o meu discurso. Quando eu cheguei em Lisboa, houve um ajudante de ordem, tá? Um rapaz formado em direito e tal, veio trazer um convite. Ele queria me receber. Ele morava atrás da Assembleia Nacional. Da fui eu, com o vereador do meu partido, que era líder do Pérez Maia, que era presidente dela aqui em São Paulo, e fomos conhecer o Salazar. Que, aliás, vou dizer o seguinte, como pessoa, me impressionou muito. Ele olhava, dava a impressão que radiografava a pessoa. Mas ele me contou a seguinte história. Que disse, professor, só vê o seguinte, o presidente Truman, como veio Truman pedir a base de Açores, que Portugal cedeu, em acho que 46, 47, ele me disse que ele iria salvar a Europa com o Plano Marshall, e que na Europa, o Plano Marshall ia permitir que os europeus evoluíssem para the American way of life, maneira de ser dos americanos. Ele me disse, professor, eu disse a ele, não tenho dúvida, o senhor vai recuperar a Europa. Mas eu duvido que os europeus aceitem e entenda ao presidente. Mesmo que eles recuperem, graças ao plano, nunca eles vão reconhecer que foi o plano Marshall que recuperou os europeus. Daí ele me dizia em 64, senhor professor, quem tinha razão, eu ou o presidente? E realmente, foi o plano Marshall que recuperou a Europa, que voltou a ganhar, e depois, o Acordo de Roma, a entrada dos primeiros 6 países, iria evoluindo até chegar na União Europeia, atual como moeda própria para grande parte, para a maioria dos países que compõem o concerto 27 da União Europeia. Evidentemente, agora entrou a Finlândia, evidentemente, isso criou a entrada agora na economia de blocos econômicos. Nós verificamos o seguinte: nós temos a União Europeia, um mais bem-sucedido bloco, inclusive com moeda própria, apesar da moeda europeia não representar em nível de segurança o que eles pretenderam quando foi criado. Os países não podiam ter um déficit primário superior a 3%, não poderia ter havido. E, conforme as crises, os déficits têm estourado na Europa, nem todos os países continuam, levaram depois do Tratado de Maastricht mais de uma dezena de anos para introduzir o regime de destino para o livro europeu. Mas, de qualquer forma, tem existido. É uma moeda tão forte quanto o dólar. O fato de ter um controle do Banco Central Europeu permite um controle que os países têm que adaptar as suas finanças para que isso não venha, conforme se desorganização nesse, naquele país, vir a descompassar a própria moeda. Formamos um bloco. Nós ainda estamos no começo de um bloco no Mercosul, porque os blocos formados se autoprotegem, fazendo uma economia comum, e passam a ter mais força na negociação com os outros países, os outros blocos. Está acontecendo também na Europa, na Ásia, na África. O problema dos países latino-americanos do norte. E o próprio presidente Truman, o presidente Trump, no momento, se percebe que ele está pretendendo
de tentar fazer, já não mais a doutrina Monroe, mas fazem a doutrina Donald, de Donald Trump, de fazer a América para os americanos, todos os países, e essa é a luta. Eu falo no Panamá, falo na Groenlândia, falo no Canadá, evidentemente, um balão de ensaio. O que está acontecendo? Se os países que ficarem completamente isolados, eles perderão uma capacidade num mundo cada vez mais competitivo, em que a vantagem comparativa do comércio internacional vai levar à necessidade de fortalecimento de blocos. Hoje, o mais importante nível de vantagem comparativa, eu tendo uma indústria aqui, eu não tenho que comprar só produtos do meu país. Eu tenho que comprar os produtos onde são mais baratos aqueles produtos. E a vantagem comparativa leva a comprar onde os produtos são mais baratos para tornar o meu produto mais barato e competitivo, levando, portanto, a, a necessidade desse fomento, porque representa uma nova realidade econômica no mundo. A globalização da economia, como não, está terminando, os problemas, as guerras, etc., não vai terminar. Porque a teoria da vantagem comparativa na economia obriga necessariamente a se comprar os produtos onde é mais barato, a ter tecnologia. Por exemplo, Taiwan. Taiwan poderia ser dominado pela China em uma semana, 15 dias, mas como eles têm força, eles podem destruir completamente o país tentando invadir, porque eles têm força de reação não para suportar a invasão. Agora, se a China invadir, a China perde de imediato, durante muitos meses, a capacidade de ter chips, de semicondutores. O país mais avançado no mundo de semicondutores, que é importante para a economia do mundo inteiro, os chineses dependem, os americanos dependem, é Taiwan. Então, quem garante a Taiwan não são os aviões, não são os porta-aviões dos americanos, é a sua vantagem comparativa de uso precisado do seu semicondutor. Nós estamos atrasadíssimos em semicondutores. Eles, ao contrário, são os mais avançados do mundo e todos precisam. Por isso, no Vale do Silício, na China, eles procuram desenvolver, e o Taiwan desenvolvendo cada vez mais, porque sabe que a sua garantia é a garantia da tecnologia, não das forças armadas. Então, quer dizer, nós temos novos desafios econômicos. E se uma guerra não vier atrapalhar muito, temos, por exemplo, o petróleo, apesar de sabermos dos elementos destrutivos do meio ambiente do petróleo, a força econômica do petróleo, os detentores do poder de produzir, de fazer, faz com que, efetivamente, nós vamos ficar dependendo. Uma guerra no Oriente, um país que fecha um canal, hoje o petróleo vai de 70 para 120, 125, 10 para 110 o barril, descompressando a economia mais com a possibilidade de falta. Porque, fechado o canal, 20% do petróleo passaram por esse canal. E mesmo que os Estados Unidos vençam o Irã, a possibilidade do terrorismo, que sempre foi financiado pelo Irã, gera, evidentemente, uma insegurança nos armadores. Vou mandar um navio, agora nós conseguimos, e eles concordam, de repente, com drones, e o Irã, um dos maiores produtores de drones do mundo, se derruba um navio de um armador. Então, é preferiu fazer uma rota mais longa, que leva um custo maior. Então, os senhores percebem como hoje nós temos um mundo absolutamente autodependente, cada país, cada grupo de país, da globalização e a vantagem comparativa. Cresce quem encontrar melhores condições sociais, tributárias, de tecnologia, para poder ganhar competitividade. Grandes empresas do meu tempo, quando comecei, grandes empresas do fim do século passado, desapareceram. Porque hoje uma empresa pode crescer meteoricamente no ano seguinte cair meteoricamente
por aparecer concorrentes com produtos melhores. Então, hoje nós estamos vivendo desafios novos na economia, desafios novos, e todas as correntes econômicas aqui foram sendo apresentadas ao projeto da história, tiveram sua importância no passado, mas hoje o mundo é auto-independente. Quando nós falávamos em relação à França e Inglaterra, em que havia uma população pobre que funcionava nas tecelagens francesas ou inglesas, e era absolutamente analfabetos que lá estavam. Hoje, quem vive em favela tem o seu televisão, tem o seu celular, está em contato com o mundo, o que representa que os nossos desafios hoje na economia são desafios de competitividade. E o país que mais avançar nisso é o que tem maior vantagem de poder crescer, se desenvolver. A Coreia do Sul tinha, em fim da guerra da Coreia do Sul, era uma colônia pior que os países africanos mais simples. O Park entrou como presidente no começo da década de 60, investiu tudo em educação. Seu programa foi exclusivamente educação. O povo precisa entender. Hoje, nos países mais avançados, a economia. Então, hoje, eu coloco só para encerrar. Primeiro, é importante, evidentemente, a regulação, seja na ponta do consumidor, código de consumo para poder dar defesa ao consumidor, seja como no campo o abuso do poder econômico para segurar, não permitir avanços, inclusive de corrupção. Cada vez mais nós temos compliance, as empresas, para impedir descompassos. Nós temos que compreender todos os desafios das novas teorias econômicas, elas se concentram, eu diria, numa única palavra: competitividade e a busca das melhores condições no país, oferece melhores condições, tivemos país, melhores produtos pelo menor preço. Esta é a economia do século XXI. Por essa razão, quando eu li o livro do Piketty, A Economia do Século XXI, ele parte de um princípio que nós temos que tirar do capital, passar para o poder admitir até quem tivesse 1 bilhão de euros, deveria dar 10% todo ano do seu capital para que haja igualdade. E a correria é que essas empresas não tenham condições de crescer. Nós temos aqui dar condições sociais, e hoje temos mais condições sociais do que tínhamos no começo do século XX, no século XIX, no século XVIII, no século XVII. Apesar das desigualdades, se conseguirem mostrar Piketty, a economia que ela continua de 1700, mais ou menos no mesmo nível, o que acontece é que o nível mais baixo de 200 anos atrás, hoje, é muito mais alto do que era 200 anos atrás. Que representa, embora as desigualdades, há um crescimento econômico, social, educacional da humanidade, o que gera também grandes desafios. E, para terminar, eu diria que o maior desafio em nível de competitividade, de justiça social, de liberdade econômica, nós vamos enfrentar. Eu vou dar aos amigos no livro A Era dos Desafios da Inteligência Artificial. Ela certamente poderá, na evolução rápida que tem, gerar, tornar o ser humano, como dizia Humberto Eco, no século passado, um ser descartável. À medida em que ele puder, cada vez mais inteligência artificial, fazer o que qualquer ser humano faz de uma forma melhor. E a evolução, em 20 ou 30 anos, dizia Stephen Hawking o seguinte: nós estamos se aproximando na velocidade com que a ciência cresce, e no momento em que, em cada ano, a evolução será maior do que
toda a evolução econômica da humanidade até o momento. Eu acho dizer, é um desafio social, político, econômico, humano, e que, evidentemente, como os homens sempre superaram todas as crises e todos os desafios, será com 41 anos eu que verei. Mas certamente todos que estão assistindo, alunos, professores, etc., são problemas que terão que enfrentar. Eu tenho, otimisticamente, a esperança de conseguirmos solucionar o problema, aproveitando o que há de positivo e conseguindo reduzir os impactos negativos que certamente a inteligência artificial trará. Era isso que eu queria trazer para os períodos também. Professor Vladimir, se me permite aqui a minha intromissão, gostaria só de comentar com o doutor Ives que o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, esse é o 10º ano. E o nosso sonho é de formar uma massa de pensadores na linha de liberdade econômica, igual o senhor citou, a Coreia, Singapura. Singapura é impressionante. É impressionante, um país de 60 anos só. Então, a ideia do Conselho nosso Deliberativo, junto com a universidade, é de formar uma massa de pensadores. Tanto isso que depois o doutor Wallace vai poder falar da grande procura que nós estamos tendo no curso de economia, que muitas vezes as federais não lotavam a turma mais. E nós temos um vestibular disputadíssimo. Isso, eu creio que o senhor fica feliz. Muito. O senhor que conviveu com o mato-grossense Roberto Campos, o senhor sabe que eu gosto de falar do Rondon, mas eu gosto de falar também de Roberto Campos, que nasceu num lugar feio, lá perto de Cuiabá, e saiu Roberto Campos. Você sabe que quando o Roberto Campos entrou na Academia Mato-Grossense de Letras, eu sou acadêmico da Academia Mato-Grossense de Letras. Então, eu que fiz um discurso de recepção. Eu fiz um discurso de recepção em versos para ele. E ele faz um agradecimento lindíssimo ao meu discurso. Roberto Campos, no meu ver, uma amizade que tem desde a década de 60, foi a mais lúcido pensador brasileiro. E era até, com personalidade, parecia uma pessoa até tímida. Ele era brilhante para falar. Mas na convivência, era muito simples, né? Os grandes homens são sempre simples. Muito simples. Muito bem. Uma vez, coisa para você ver mais coisas pessoais. Realmente, assim, a gente está muito feliz de estar aqui, representando o magnífico reitor, o professor Marco Túlio, de Castro Vasconcelos, né, que pegou a virose, não pôde estar. Né? Para mim é uma satisfação, porque eu também tenho doutorado em Direito Econômico, né, e o professor Ives é uma referência para nós, né, nessa área. E eu acho que uma coisa que eu posso dar como testemunho aqui, eu sou professor do Departamento de Finanças do curso de Economia, né, e eu dou aula para o primeiro período, falando sobre demonstrações financeiras, análise de demonstrações financeiras, e a grande maioria dos alunos que entram, né, é uma concorrência de 5x1, 6x1, né, para um curso privado de economia, isso é um fato extremamente positivo, né, já que vários cursos de economia não conseguem nem preencher as vagas ofertadas. É que a grande maioria dos alunos que vão lá estudar, né, nessa competição que é, né, 5x1 da seleção, eles buscam o quê? Justamente atuar no mercado livre, né? Na liberdade econômica. Né? E óbvio que eu não estou desmerecendo a carreira pública, não estou desmerecendo, né, um concurso público, nada disso, mas quando a gente faz a pesquisa junto lá, os 60, 70 alunos que entram, né, por turma, ou por período, não é 3 ou 4 que querem seguir um concurso público, uma carreira pública, né? Enquanto 50 querem trabalhar no mercado, né? Atuar no mercado financeiro, mercado de capitais, no empreendedorismo. Então, isso é muito importante, porque a gente realmente precisa formar essa massa, né? Porque realmente a sustentação de toda a sociedade, todo o Estado, depende, né, do setor privado,
através da contribuição que ele dá, né, com os stakeholders, e também sustentando, né, o Estado através dos impostos. Eu gosto de falar, isso para finalizar minha fala, que nós estudamos todos lá, Sim, inclusive com Marx e os outros setores, só que não há veneração. Então, a gente... Olha, o Wagner é um mito que se criou. A primeira obra, realmente, do Paulo Francis, que é essa. Eu tenho a obra completa no escritório. É chato. Inclusive, exemplos que vai dando. Segundo, se percebe que vai muito do plano, porque, na verdade, na época, o Engels, que era amigo dele, né, ele tinha, digamos, mais aceitação do que o próprio Marx. Ele não via assim, um cidadão muito simpático, Uhum. no ponto da convivência social. E que tinha, pelo menos, casamento em que ser com os índios americanos, né, com diversos homens, diversas mulheres, poucos membros. Mas o dado é o seguinte: nós defendemos liberdade, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Milton Friedman, livro mais famoso no mundo inteiro, chama de liberdade de escolha. Que era o prêmio Nobel, na escola de Chicago, liberdade de escolha. Todos os brasileiros que foram formados na escola de Chicago, com liberdade, tinham um grande número de prêmios Nobel, defendem a característica maior nós temos que o direito natural. O direito natural é a liberdade. Nós nascemos livres, temos que viver em coletividade, a nação é livre. Então, isso que eu tenho a impressão, da liberdade econômica, todo cidadão do país que dá liberdade econômica para ele. Estados Unidos poderiam mais que a Rússia, Estados Unidos poderiam mais do que todos os outros países. Por que a China está progredindo tanto? Tem um governo marxista, a liberdade econômica até com banco de tributário e social. A parte de liberdade econômica, eles não têm regra. Na China, há um liberalismo absoluto da economia. Tem uma política ditatorial, mas o que representa? O único país que economicamente deu certo, atrás dos países ditos marxistas da economia, foi a China, por causa da adoção da liberdade econômica. Então, quer dizer, não é como criatividade que a liberdade econômica dá. O Estado não dá. O Estado é a burocracia da economia. Ideia que eles não são os donos das ideias. Estão lá, não sabe por quanto tempo, cumprindo uma função burocrática. Por isso que as empresas estatais produzem menos que as empresas privadas. Eu acho que isso divide a ideia de centro de liberdade econômica. Eu tenho um amigo, e agora eu já não vou mais para o fórum dele no Rio Grande do Sul, Jorge Verdal. Ele, quando criou o Fórum da Liberdade, foi isso. E agora já no 30º, quase para 5.000 alunos em cada edição. Eu já estive lá. Eu, 5.000 quando eu alunos. viajava, eu era convidado para dar palestras lá. Eu sou também professor Ramon dos Caldas, pela PUC do Paraná, no Rio Grande do Sul. Nós temos lá na PUC do Rio Grande do Sul um auditório de 3, 4 mil pessoas. Todas eram feitas lá, e era o único lugar que podia caber. E continua sendo feito lá. Continua. Então, eu acho que esse centro que está fazendo, eu acho isso muito importante. E pôr na universidade, sabendo com que a universidade desse caráter de educação, uma titulação acadêmica, eu acho, só posso cumprimentar. Mais do que isso, sinto muito orgulhoso por ter uma história de vida difundiada. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Toribes. Com a palavra, o professor Vladimir, aí, o nosso coordenador do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, fundador do centro. Ele está conosco há 10 anos.
Eu agradeço muito, mas o meu trabalho não seria possível sem a colaboração de tantas pessoas e eu queria destacar agora fundamentalmente o meu parceiro do projeto Pensando Direito e Economia, professor Vicente Bagnoli. Professor Vicente Bagnoli, superamos os problemas técnicos. Acho que a palavra está com o senhor novamente. Por favor, não conseguiu lá no começo? Obrigado, professor Vladimir. Que honra termos nessa palestra online, professor Ives, professor que é sinônimo de Mackenzie, né? Quando a gente fala do Mackenzie, a gente lembra do professor Ives. Quando a gente fala do professor Ives, a gente lembra do Mackenzie. E eu aproveito para saudar o Dr. Maurício, o Dr. Wallace. E quando nós criamos esse projeto Pensando Direito e Economia, foi um desafio que nos passaram, né, professor Vladimir, para aproximar a Faculdade de Direito e o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E eu digo que não foi um desafio difícil, foi fácil até, porque na nossa concepção não existe liberdade econômica sem os valores do direito. E é justamente o direito que assegura a liberdade econômica, a partir de princípios da propriedade privada, da livre concorrência, tudo aquilo que o Constituinte colocou na Constituição de 1988. E se nós buscamos a justiça social, a existência digna da população, isso necessariamente passa pela ordem econômica, passa pelo mercado. E qual o mercado que melhor entrega para a sociedade a justiça social? O livre mercado. Então, esse diálogo entre direito e economia, entre a Faculdade de Direito e o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, ele se reflete, por exemplo, na Faculdade de Direito, onde os alunos têm a disciplina Direito Econômico, onde o Mackenzie se destaca por ser uma das únicas faculdades de direito do Brasil até hoje a ter o direito concorrencial. No nosso programa de mestrado e doutorado, nas disciplinas Teoria Jurídica do Mercado, Política de Concorrência, o professor Ives colocou os desafios das nações hoje para superarem a pobreza, para alcançar a prosperidade. Isso passa por política de concorrência, mercados estruturados, instituições que respeitam a lei, instituições que trazem previsibilidade para os agentes econômicos para que possam atuar. Enfim, eu poderia também aqui trazer outros elementos, mas depois da palestra brilhante do professor Ives, falta a palavra. Então, eu gostaria de chamar o nosso diretor, o professor Felipe Chiarello, para fazer a saudação ao nosso ilustre convidado, mackenzista, professor Ives Gander Martins. Muito obrigado, professor Muito obrigado. Vicente. É uma alegria ter acompanhado também esse importante evento do nosso Centro de Liberdade Econômica, saudar o professor Vladimir aí por mais esse evento, essa parceria entre a nossa Faculdade de Direito e o Centro de Liberdade Econômica, saudar o querido conselheiro Maurício também que está aqui representando o conselho também, como vice-presidente do conselho e também presidente no Instituto da área da Liberdade Econômica. Saudar o querido Wallace, pró-reitor, pró-reitor, representando aqui o nosso magnífico reitor, professor Marco Túlio, e fazer uma saudação especial ao querido amigo Ives Gandra, que, como a gente sempre fala, é nosso professor emérito da Faculdade de Direito, né? Eu digo isso porque eu sei o quanto, todas as vezes, ele faz questão, e ele falou isso nesse começo dessa palestra, ele faz questão de dizer em todos os fóruns do orgulho que ele tem em ser professor emérito da nossa casa. O professor Ives conseguiu, como disse o professor Vicente, fazer toda essa digressão e chegou até a discussão da inteligência artificial no contexto da liberdade econômica, mostrando que a melhor, como disse Peter Drucker, né, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Efetivamente, essa concepção passa por esse fórum, passa por essa discussão e por essa ampliação da discussão que tem sido feita dentro do Mackenzie, e eu tenho certeza absoluta que o professor Ives tem uma grande contribuição para essa história, e eu acho que é muito importante a gente poder dignificar esse espaço e agradecê-lo por essa jornada, por essa caminhada, agradecê-lo por tanto e por tudo que tem feito pelo Mackenzie. Muito obrigado, professor Ives Gandra. Pode, não?
Bem, olha, eu quero dizer que eu estou comovido com tudo que disse, porque o Wallace, o querido amigo Maurício, o Bagnoli, o Schiarello, nossa amizade, uma amizade de décadas, né? O professor Vladimir, e a sua frase do Peter Drucker, que faz lembrar desse prefácio da Fundação do Roberto, em que eu analisava a, como examinar a teoria que eu formulei, uma teoria do Nietzsche, o impacto das despesas militares, dos orçamentos públicos, naquilo que ele é extremamente útil, naquilo que pode ser apenas para conservar poder. O Roberto Campos termina o prefácio com essa frase mais ou menos semelhante ao Peter Drucker, quando ele diz o seguinte: a melhor maneira de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. E realmente, o que nós temos que agora, nesses desafios que temos, é procurar conhecer os fatos. Eu vou mandar o Chiarello, o professor Vladimir, o Bagnoli, já estamos, inclusive, na banca da Maria Vitória juntos, não é, professor Bagnoli? Vou mandar esse livrinho, A Era dos Desafios. Eu acho que nós vamos ter desafios da qual inteligência artificial, a meu ver, porque o controle, por exemplo, à medida que se aumenta a educação, é evidente que nós vamos ter os bons e os maus elementos. Quando a inteligência artificial oferece tantas alternativas para o bem e para o mal, a proteção, por exemplo, o sistema financeiro, a fortuna que eles gastam para se garantir contra os hackers, e mesmo assim tem prejuízos todo ano. Aquilo que nós vamos, inclusive, por exemplo, na utilização, vemos, por exemplo, esses ataques. Quando eu era professor da Escola de Comando de Estado do Exército, fui 33 anos, lá também eles me deram o título de professor emérito, mas eu nunca ponho, senão o Mackenzie na frente e os outros atrás. Primeiro é sempre o Mackenzie. A gente tem problemas. Eu vou só um problema numa banca de mestrado de ciências militares, com o general Roberto, que foi chefe de Casa Militar do presidente Fernando Henrique. Um exemplo, por exemplo, para mostrar a dificuldade. Pela Convenção de Genebra, quando numa guerra o inimigo levanta e se entrega, não se pode mais atirar, tem que preservar a vida. Um caso que aconteceu na Guerra do Iraque. Levantamento. Um drone vai destruir uma base de iraquianos. Daí eles levantam a bandeira e lá na sede, a 500 quilômetros de distância, eles percebem que eles estão se entregando. Como levar esses para se entregarem controlados por um drone durante 500 quilômetros até a base? Qual é a dificuldade daquele que está conduzindo aquele drone para destruir uma base inimiga? Concordar, não atirar mais, sem forma de poder trazer. Então, no episódio que foi objeto de uma das teses, em que ele, na parte de exemplo, da dificuldade de adaptação, eles preferiram continuar atirando e não aceitar a redução, porque não havia meios de trazer entregues 500 quilômetros até a primeira base. Então, compreende os desafios que nós vamos ter em nível de direito, em nível de reformulações, os hackers, os drones. Hoje eu faço uma guerra controlando tudo a 8.000 quilômetros de distância. Posso não ter perdas nenhuma, só com drones. Os aviões hoje americanos
são indetectáveis pelo radar. Quer dizer, então, na prática, nós estamos em nível de guerra com a necessidade de mudança. O hacker, o sistema financeiro, a entrada. Nós vamos, as pessoas cada vez mais, a inteligência artificial fazendo mais. E no momento que começarem a inteligência artificial a partir também para reações químicas e não apenas físicas e matemáticas, quando começar sensações humanas poderem ser transformadas através da inteligência artificial, porque hoje é física, tudo é matemática, é lógica, papai, multiplica, o risco que a humanidade vai ter. Então, nós estamos com desafios aí, numéricos, e nós temos que nos estar preparando. E é por essa razão que eu acho que um curso como vocês têm, de liberdade econômica, e ao mesmo tempo de instrumentalizar, apresentando os desafios com tentativas de soluções, eu acho que é o caminho do futuro. Vou mais longe, as faculdades que não se prepararem para isso, elas vão ser com o tempo desconsideradas. Então, eu acho que esse trabalho aí do Centro de Liberdade, que é o direito essencial da dignidade da pessoa humana, tem que ser em todos, não só liberdade de expressão, liberdade de escolher, liberdade de ter a família que quiser. Essa liberdade econômica, que é o econômico que dá sustentabilidade à própria vida humana. Eu acho que só posso cumprimentar e me sentir orgulhoso de ter podido falar com vocês aqui. A todos aqueles que estão, meus colegas no Mackenzie, que apesar de eu não dar mais aula curricular, só conferências, eu continuo sendo, que o título de professor titular, onde se deixa é esse professor titular. O privilégio de ser professor emérito, que eu posso dizer sempre, sou professor emérito. Não fui professor titular, sou professor. Isso me dá uma alegria muito, muito, muito grande. Muito obrigado por tudo. Professor Ives, eu queria agradecer em nome de toda a equipe da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, da Faculdade de Direito, do nosso projeto conjunto, que é o Pensando Direito e Economia, a sua magnífica exposição de uma cultura, de uma profundidade, de uma visão de mundo, e eu gostaria de falar que o senhor me tocou muito ao dizer que aos 91 anos o senhor ainda é um otimista. E eu fico muito, particularmente, né, falando, eu que tenho 50 anos, e eu não estou tão otimista, mas aprendo com o senhor a ter esse otimismo. E isso justifica esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui nesses últimos 10 anos aqui no Centro de Liberdade Econômica, que é, de alguma forma, contribuir para um Brasil competitivo, moderno, e que a dignidade da pessoa humana esteja em primeiro lugar, em que esse país, por meio do mercado, pela inserção no mercado, que a gente fala de inserção produtiva, os cidadãos do Brasil possam empreender e trabalhar, e isso da forma formal, da melhor forma possível, com todo o aparato e amparo legal, institucional, a gente ser uma nação competitiva que possa crescer e ocupar o espaço que potencialmente a gente sempre fala do Brasil, né? O Brasil é o país do futuro, e a minha angústia é que esse futuro não chega, né? Pelas nossas falhas, pelas incapacidades como nação de conseguir levar à frente esse projeto chamado Brasil. Então eu fiquei muito tocado ao ouvir do senhor que aos 91 anos, com todas essas mudanças que o mundo está passando, o senhor é otimista. E sim, eu ficaria muito honrado não só de compartilhar com o senhor a banca da Maria Vitória, como eu tive a oportunidade de participar na qualificação, mas de receber o livro Era dos Desafios, sim. Vou mandar do Maurício. Eu fico muito contente e muito grato
pela generosidade do senhor de compartilhar esse começo de noite, esse fim de tarde, começo de noite com a gente. Professor Vicente, eu me despeço aqui, passo a palavra para o senhor fazer aqui o encerramento do nosso evento. Obrigado, professor Vladimir. Apenas agradecer mais uma vez ao professor Ives por uma agenda tão concorrida, já que estamos falando de concorrência, de competição, uma agenda tão concorrida, ele nos conceder a honra de termos essa palestra, essa aula com ele. Com isso, agradeço ao professor Felipe Chiarello todo o apoio que sempre nos dá nas atividades do Pensando Direito à Economia. Saúdo mais uma vez o Dr. Maurício, parabenizando o centro. Wallace, em seu nome, parabenizo toda a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, com isso, encerro o evento, fazendo votos que tenhamos o professor Ives em próximas edições do Pensando Direito à Economia e em outros eventos presenciais também no Mackenzie. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Eu só tenho aqui, se eu Só tiver tenho que